Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva, ative o sino das notificações e deixe um like, se você achar que esse vídeo de alguma forma edificou a sua vida. Hoje nós gostaríamos de falar sobre Davi e Jonatas. Eles eram gays. As igrejas gays, que se dizem ser igrejas gays, estão certas no que diz respeito ao comentário que eles fazem de Jonatas e de Davi? Bom, nós vamos falar sobre isso e vamos mostrar pela Bíblia com argumentos simples de que Davi não era gay, que o amor que Davi tinha por Jonatas era um amor como a Bíblia diz, um amor cristão, um amor de um servo de Deus para um outro servo de Deus. Não é porque Davi dizia que amava Jonatas que vai fazer de Davi um gay. O apóstolo Pedro diz que ama Jesus. Então, por causa disso, o apóstolo Pedro, ele é gay. Jesus perguntou para ele, tu me amas? Ele disse, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Então, você vai ter a coragem de blasfemar também e dizer que Jesus e Pedro eram gays por causa desse tipo de declaração? Bom, absurdo, né? Vamos consultar a Bíblia para ver o que a Bíblia diz acerca da masculinidade de Davi, se ele era gay ou se ele era um homossexual. Aqui eu não quero falar nada acerca de ideologia de gênero, eu quero falar sobre pecado. Pecado, como a Bíblia chama o homossexualismo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, de pecado. Então vamos falar sobre pecado. Davi cometia esse erro, entendeu? Davi tinha paixão carnal por um outro homem. A Bíblia é a favor disso? Não. Se a Bíblia não é, Atos 13, 22 diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, para Deus dizer que era um homem segundo o coração dele, Davi não poderia estar cometendo pecados deliberados. Então, vamos à Bíblia. Primeiro, Davi amou Mical, filha do rei Saul. Está na Bíblia, está em 1 Samuel capítulo 17 e 18, que depois que Davi matou Golias, ele se afeiçoou, criou uma grande proximidade com Jonatas, filha do rei Saul, mas ele amou a Mical, filha do rei Saul. E a Bíblia diz que ele matou 200 filisteus só para poder casar com Mical, irmã de Jonatas. Ele não casou com Jonatas, ele casou com Mical, a irmã de Jonatas. Prestem atenção, Davi era tão homem que ele puxou a faca e saiu para matar, e matou 200 homens só para conseguir casar com uma mulher. Estranho um guerreiro arriscar a vida para poder casar com uma mulher. Segundo, Davi, vocês sabem que ele foi rei, mas antes dele assumir o trono, ele foi ungido por Samuel, mas antes de assumir o trono, antes de ser rei, Davi já tinha duas esposas, Mical, que era filha de Saul, e depois casou com Ainoã. E a Bíblia diz que quando o marido de Abigail morreu, Davi já foi correndo buscar ela para ser sua mulher também. Isso está em 1 Samuel 25. Ou seja, antes de ele assumir o trono, Davi já tinha 3 mulheres. Então ele não tinha 3 mulheres porque ele era um rei. Não, antes dele assumir o trono, ele já tinha 3 mulheres. E isso não era normal para um homem da sua época. O homem da sua época podia ter 2 mulheres e algumas concubinas, mas já de início a pessoa ter 3 mulheres sem ser um rei não era normal. Isso era coisa de homem que gostava de muita mulher. 1 Crônicas capítulo 3 e 2 Samuel capítulo 3 e 2 Samuel capítulo 5, do verso 13 ao 15, fala da lista de mulheres de Davi. Esses 2 textos, por chegar até 2 Samuel 5, antes de Davi adulterar com Betseba, vai falar das 7 esposas de Davi. Não vai incluir Betseba, porque Betseba ele pegou como esposa em 2 Samuel, no capítulo 11 e 12. Mas, indo um pouquinho mais à frente, depois do adultério de Davi, em 2 Samuel 15, 16, ele fala que Davi ele tinha fora suas esposas mais 10 concubinas. Está escrito assim, então o rei saiu com toda a sua família, aqui quando ele fugia de Absalão. Saiu com toda a sua família e todos da sua casa. Só ficaram 10 das suas concubinas para tomarem conta das suas coisas. E a Bíblia não diz aqui que só tinha 10 concubinas, diz que ficaram 10 das suas concubinas para tomarem conta das coisas, que foram aquelas que Absalão teve relação sexual para profanar o leito do seu pai. Agora, preste atenção, vamos para o 5º ponto. Davi era tão doido por mulher que mesmo já tendo 7 mulheres e 10 concubinas,
um total de 17 esposas, já tendo 17 mulheres, ele mandou matar o marido de uma mulher que ele viu nua tomando banho para poder ficar com ela. Isso é em 2 Samuel capítulo 11, que é a história mais conhecida da vida de Davi, depois da derrota do gigante, é o adultério dele com Betseba. Davi ele era tão fissurado por mulher, ele é tão louco pelo sexo oposto que já tinha 17 mulheres. E a Bíblia diz que Abigail era mulher linda, então ele não tinha 17 mulheres quaisquer. Eram mulheres inteligentes, como era Abigail, e ao mesmo tempo uma mulher linda. Então ele tinha de se contentar. Não tinha mulheres que o homem diria, eu fui procurar outras porque as que eu tinha não satisfaria um homem, eu era insatisfeito. Não, é que Davi, ele era, praticamente o termo seria talvez insaciável. Não podemos usar esse termo para Davi, porque esse termo tem que se usar com o filho de Davi, que teve 1000 mulheres, vendo o exemplo do pai. Porque Salomão cresceu numa casa que ele tinha a mãe dele, que era Betseba, mas ele tinha mais 7 madrastas. Tenta imaginar, você ter uma madrasta, às vezes já não é tão confortável. Ele tinha 7 madrastas, mais 10 concubinas, que entre essas poderiam ser madrastas dele também. Salomão cresceu nesse lar. O que Salomão quis fazer? O mesmo, se encher de mulheres. Bom, então, se fôssemos nomear o 6º ponto. Você já viu um gay? Você conhece algum gay que tem 18 esposas? E preste atenção, 18 esposas. E quando Davi estava para morrer, em 1 Reis capítulo 1, a Bíblia diz que ele estava muito velho e ele não se aquecia. O que buscaram? Buscaram uma mulher virgem para poder deitar, para poder aquecer ele. Se ele já tinha 18 mulheres, para que mais uma para poder aquecer ele? Uma outra mulher de idade não aqueceria? Está evidente, tudo girava em torno de uma mulher na vida de Davi. Então, se a gente chamasse Davi de alguém doido por mulher, eu acho que ficaria melhor do que chamar ele de gay. Qualquer título, entendeu? Poderia cair bem em Davi, menos o de gay. Gay não mata por causa de mulher, gay não manda matar por causa de mulher, gay não sai com uma faca, com uma espada, entendeu? Para enfrentar 200 homens, porque Saul pediu 100 prepúcios de filisteu a troca do casamento com a filha dele. Davi foi e trouxe 200. Está evidente, nenhum gay, ninguém vai conseguir achar um gay que expõe a sua vida à morte, porque ele saiu para matar, poderia ter morrido, expõe a sua vida à morte, entendeu? A troco de conseguir uma mulher. Bom, por fim, antes de Davi morrer, 1 Reis capítulo 2, versículo 1 e 2, ele chamou seu filho Salomão. Ele diz, eu vou morrer como todos os homens morrem. Ele vai assim, tu, porém, age como um homem. Algumas versões vai dizer, seja homem, outras versões vai dizer, haja como um homem. Ou seja, ele quis dizer, seja macho, não seja um efeminado, seja um homem. Então, está mais do que provado que além de Davi ser um homem, ele ainda falou para o filho dele, tome atitude de homem, você vai ser o rei de Israel. Davi viveu com mulher, teve várias mulheres, matou por mulher, adulterou por causa de mulher, destruiu um pedaço da família dele, porque isso está em 2 Samuel capítulo 12, as consequências do adultério dele, destruiu um pedaço da família dele por causa do sexo oposto. Davi poderia ser qualquer coisa, menos gay. Bom, se esse pequeno estudo te ajudou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, envie para o máximo de pessoas que você conhece e indica o nosso canal. Acredito que de uma forma ou de outra você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Amém? Muito obrigado por estar conosco até agora. Veja nossos vídeos, nós temos vídeos anteriores no canal, na verdade nós temos até um vídeo que fala um pouco sobre o filho de Davi, que fala sobre 9 pontos, 9 textos que provam que Salomão não foi salvo. 9 textos bíblicos, não é 9 coisas que alguém pensa. 9 textos que provam que Salomão não morreu salvo. E temos mais muitos outros estudos que de uma forma ou de outra eu acho que vai te ajudar, te edificar na sua vida espiritual. Deus te abençoe, muito obrigado, fique com Deus, até o próximo vídeo.